Nós vamos falar então sobre a verdade. A verdade é a âncora da fé, né? E essa semana eu tive pensando em tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. Nós precisamos muito de estar atento à verdade, né? Porque a nossa fé ela está fundamentada na verdade. Há muitas pessoas que têm fé, né, em diversas coisas. A nossa fé tem que estar fundamentada em Jesus, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. O texto áureo, que é um texto abrangente, é João 8,32. E você conhece de cor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em Mateus 18:38, há um momento ali do julgamento de Jesus, e Pilatos, ele questiona a verdade diante de Jesus. Ele faz uma pergunta que é bem significativa e que com certeza está na mente de muitas pessoas nos dias de hoje. O que é a verdade? O que é a verdade? Essa era a pergunta, a indagação, né, de Pilatos a Jesus por ocasião da sua morte, né? E aí, olhando para os dias de hoje, não necessariamente nesse tempo de pandemia, mas olhando um pouco antes também, né, a gente está vendo a era das fake news. E isso é um problema muito sério, porque a fake news é uma mentira, né, é uma falsa verdade, é uma falsa notícia, né? E as redes sociais estão infestadas, muito mais nesses dias. E eu quero dizer o seguinte, que a origem, a fonte dessas fake news são mentes doentias. Essas mentes doentias, elas se deleitam em compartilhar essas mensagens porque eles têm a certeza de que muitas pessoas simples serão os seus agentes de propagação, disseminarão essa mentira, né, como se fosse verdade. E eu queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo quando eu era jovem, estava fazendo meu curso prévio, né, de contabilidade, depois acabei concluindo em outra escola, mas lá no centro de Belo Horizonte. A gente saía, né, com aquela turminha, gente boa, ninguém fazia muitas peraltices, mas fazia algumas que não era tão grave. E uma delas era a seguinte, era uma turma de 6, 7 jovens, né? Íamos para o centro de BH depois da aula e a gente, de repente, combinava e um parava num determinado lugar ali, que tinha um certo movimento, e quem parava olhava para cima, lá no alto de um prédio, e ficava olhando e apontando, e nisso chegava um outro da turma, e depois chegava outro, e a gente gesticulava, o que está acontecendo, não sei o quê, e aí a turma toda já estava ali, mas nesse meio tempo, algumas pessoas que passavam ali na rua, curiosos, também paravam ali, porque eles não sabiam que a gente estava armando tudo aquilo, né? E de repente, quando a gente via que tinha um certo grupo ali olhando, perguntando o que está acontecendo, e um ia embora, o outro chegava, e a gente ia saindo de fininho e dava nossas boas risadas, né? Era uma fake news daquela época, né? E isso aí só para demonstrar como que as pessoas têm, assim, e são curiosas, né, com situações estranhas, né, que estão acontecendo. Voltando para a palavra, entre os capítulos, ou nos capítulos 14 a 16 de João, há verdades tremendas concernentes a essa questão da verdade. E eu gosto muito de pensar nesses textos, 14, 15, 16 de João, e os outros também, mas esses a gente pode afirmar com certeza. Jesus estava emitindo as suas últimas palavras. Eu sempre gosto de pensar nisso. Se porventura você estiver num leito de morte ao lado de alguém que está moribundo, né, e essa pessoa tiver a oportunidade de falar, você pode estar certo que o que ela falar vai ser uma coisa muito séria. A gente precisa prestar muita atenção. Jesus não estava no leito de morte, mas ele estava a caminho da morte, ninguém tem dúvida disso. E essas eram as suas últimas palavras. E ele adverte a seus discípulos a andarem na verdade. Ele previne os seus discípulos contra os perigos da nossa caminhada cristã. Isso serviu para aqueles discípulos e com certeza se aplica a nós e a todas as gerações de cristãos desde então. E ele faz isso para que a gente não ficasse surpreendido com os eventos ou com as situações adversas.
Então a verdade sempre deve ser a nossa alavanca, a nossa mola mestra, a nossa chave, né? Jesus nos falou do caminho estreito e largo, Mateus 7, 13 a 14. Então, a vida cristã séria é uma vida caminhada num estreito. Existe o largo, mas quando você caminha no estreito, você enfrenta adversidades. Jesus também disse, nós sabemos, né, no mundo passais por aflições. Então, isso estava predito. Então, o que me preocupa é que quando a gente olha hoje para o cenário da igreja dos dias de hoje, do tipo de mensagem que se prega em muitos segmentos, é que o falso evangelho, ou na linguagem de Paulo, o outro evangelho, né, que não tem nada a ver com o verdadeiro, ele esconde essa verdade sobre as lutas, sobre as tribulações da vida. Ele apresenta um caminho de flores sem espinhos. Então, o evangelho verdadeiro nunca deixou de alertar os verdadeiros discípulos de Cristo quanto às dificuldades do caminho. Mas também nunca deixou de apontar, e isso é tremendo, e eu creio nisso, nunca deixou de apontar o caminho da vitória, né? E o desfecho glorioso da nossa caminhada cristã. Estamos aqui temporariamente, enquanto estamos aqui, vamos enfrentar lutas e provas. A gente não está aqui para construir nosso castelo nessa vida e nessa terra, né? Então, esses trechos, né, como eu disse, capítulo 14 a 16, encerra algumas verdades que eu quero extrair algumas delas, né, concernente à própria essência da verdade. E a primeira coisa que eu quero destacar nesses trechos, está lá no capítulo 14, né, nos versos 16 e 17, quando Jesus diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar sempre com vocês. E esse Espírito Consolador é o Espírito da verdade. E ele diz, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive em vocês, ou com vocês, e estará em vocês, ou está em vocês, como alguns manuscritos declaram, ele está em vocês. E esse texto eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, quando ele diz assim, que o Pai dará outro Consolador, essa palavra outro no grego é allos, e isso para mim é muito significante, porque isso me fala que o Espírito, ou o outro Consolador, ou conselheiro, ou advogado, que são traduções dessa palavra, né, paráclito, né, no grego, essa palavra outro, ela significa outro da mesma espécie, ou seja, é exatamente uma pessoa, o paráclito divino, como Jesus. Qual a diferença entre o Espírito Santo e Jesus? Jesus estava num corpo, por escolha própria, por determinação de Deus e do projeto divino. Então veja bem, Jesus, ele não poderia estar em Jerusalém e em Belém ao mesmo tempo, enquanto homem, porque ele estava limitado a um corpo. Mas o Espírito Santo, ele não tem um corpo, mas ele precisa do seu e do meu, para manifestar o poder e a glória de Deus. Então isso é tremendo, né? Quando você pensa na questão demoníaca, quando o espírito maligno vem e se apossa de um indivíduo, ele neutraliza sua capacidade intelectual. A pessoa faz uma série de coisas, grita, esperneia, mas ela não sabe o que está acontecendo. Ela está neutralizada intelectualmente falando. Depois, quando ela é liberta, ela não sabe o que aconteceu. É como um bêbado também, que enche a cara e apronta um punhado de coisa, no dia seguinte ele não sabe o que fez. Mas a ação do Espírito Santo na nossa vida é diferente. Eu quero compartilhar com você essa verdade. O Espírito Santo é educado. Há uma figura que eu gosto muito sobre o Espírito Santo, quando ele desce sobre Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ali no batismo de João. E a nomenclatura que é dita ali a respeito do Espírito Santo, e que João é quem fala, que ele viu uma pomba, ou seja, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba. E se você pensar na pomba, é uma ave singela, é uma ave suave, não é? E o Espírito Santo é assim, ele não arromba a porta, não é? Ele vem
com educação. O que tem que acontecer na medida que ele me convence dessas verdades? Eu que tenho que tomar a posição de abrir mão do controle da minha vida e convidá-lo para assumir o comando da minha vida. Há um autor chamado, aliás, um homem chamado Rhys House, viveu no país de Gales, num tempo tremendo de avivamento, e há um livro chamado O Intercessor, cujo autor é Norman Group, que descreve a biografia de Rhys House. Esse livro é impactante, vocês vão ouvir falar muitas vezes dele, porque é um livro de cabeceira, eu já li várias vezes e quero reler, porque é um livro que encerra verdades tremendas com relação a essa caminhada com o Espírito Santo. É um momento que o Rhys, ele está travando uma grande batalha com o Espírito Santo, porque ele orava, ele desejava ardentemente ser guiado pelo Espírito, servir a Deus como Deus queria, e ser cheio do Espírito Santo. Então, na linguagem dele, houve um momento, talvez, quem sabe, lá nas impressões do seu espírito, ele ouviu o Espírito Santo dizer para ele, olha, você realmente quer que eu assuma o comando da sua vida? Então você precisa de sair do trono. Você precisa de sair do trono para eu entrar. E há uma expressão que sempre me chamou a atenção. Segundo Rhys, nas impressões que ele ouviu do Espírito no seu interior, o Espírito Santo disse a ele, você precisa sair do comando, porque eu, diz o Espírito Santo, preste atenção, eu não me misturo com o seu eu. Então veja bem, isso é uma verdade, o Espírito Santo não se mistura com o meu eu. Isso quer dizer o quê? Ele não quer que eu esteja no trono e ele do meu lado no trono. O trono só cabe um, ou eu ou ele. Na medida que eu compreendo isso e permito o comando, o controle do Espírito Santo e sou guiado pelo Espírito, ele vai contar comigo como alguém que está ali, restaurado em Cristo Jesus, em submissão. Então, dessa forma, veja bem, olha como que a coisa caminha. Você e eu, cheios do Espírito Santo, debaixo do comando do Espírito Santo, vamos realizar coisas tremendas, porque Ele está realizando através de nós. Em João 14 mesmo, no verso 12, Jesus vai dizer uma coisa assustadora, ele vai dizer assim, e vós fareis obras maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Aí eu pergunto para você, será que é possível eu e você fazermos obras maiores do que Jesus? Mas Jesus está dizendo que sim. Como que isso procede? Eu compreendo da seguinte forma, na medida que o Espírito Santo, como eu disse, ele não tem corpo, mas ele quer o meu corpo santificado como templo dele, para ele habitar e reinar e glorificar a Deus através de mim e em mim. Então você está aí na sua casa hoje, eu estou aqui na minha casa, há cristãos espalhados no mundo inteiro. Então você pode estar certo que o Espírito Santo habitando em várias pessoas que estão rendidas a ele, convertidas, nascidas de novo, regeneradas, estão fazendo obras que Jesus não fez, porque ele estava limitado a um corpo. Eu entendo que dessa forma as obras maiores estão sendo efetuadas na força do Espírito. Essa é uma verdade tremenda. Então, eu tenho essa provisão, essa promessa, que ele disse que pediu ao Pai, e o Pai daria outro Consolador para estar para sempre conosco. E sendo que estaríamos sendo espalhados mundo afora, para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem gloriosa da restauração, da reconciliação, eu iria certamente deparar com batalhas e muitas delas fundamentadas em mentira. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 21 de Atos, ele vai dizer, olha, depois da minha partida, lobos virão. Né? E a gente sabe que esse é o contexto de muitos nos dias de hoje. A gente está vivendo e tem lobos para todo lado, até lobos disfarçados de ovelha. E o que vai reger a minha vida? É andar no Espírito, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. E é um Espírito que isso não pode estar no mundo, nas pessoas que não são convertidas, porque eles não têm nenhuma experiência com Deus. Lá no verso 15, no capítulo 15, no verso 26, Jesus volta a declarar essa verdade, quando ele diz assim, quando vier o Espírito Santo, o Conselheiro, o Paráclito, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai,
ele testemunhará a meu respeito. Então, ele no comando da minha e da sua vida vai nos usar. Por isso que eu preciso estar sujeito. Por isso que não sou eu quem faz a obra quem faz é o Espírito Santo, através de você, através de mim, uma vez que estejamos rendidos. No capítulo 16, no verso 13, ele vai voltar a dizer: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, você começa a perceber que a verdade é a tônica da vida cristã, e nós temos em nós o Espírito da verdade, que nos guia toda a verdade. Então, eu não posso, de forma alguma, me deixar levar pelas mentiras. Nesses dias de pandemia, é antigo o conhecimento de um certo movimento que, pesquisando, descobri que ele nasceu na Baviera, na Alemanha, a região mais populosa hoje da Alemanha, que tem como capital Munique. E esse movimento, muito semelhante à maçonaria, é um movimento chamado Illuminati, os Illuminati, no singular. A palavra Illuminati vem do latim e significa iluminados. E esse grupo, ele surgiu com a ideia de impor ao mundo uma nova ordem mundial, que estaria rompendo com os políticos e trazendo um domínio total e centralizado em poucos, né? Eu quero dizer para vocês que hoje em dia o que eu tenho visto e ouvido das fake news, né, que estão de certa maneira originadas ou são originadas desses movimentos, né, da ordem mundial, de que há uma ação, né, que está agindo na China, que o presidente Trump, ainda que ele quisesse, ele não pode fazer nada, porque ele está debaixo desse comando, senão vão matá-lo. E então há um grupo, há uma ação invisível dominando o mundo e fazendo isso e aquilo. E infelizmente muitas pessoas cristãs, líderes, pastores, vêm disseminando coisas dessa natureza. E é o que eu disse, a Bíblia fala que eu devo ser prudente, como a serpente, né? A simplicidade é uma qualidade, mas a simplicidade tem que estar aliada à prudência, né? O simplismo é uma simplicidade sem prudência. Então há muitas pessoas simplistas, né, e que tomam essas inverdades e assumem como se fosse verdade e dá lugar a pânicos, né, porque esse movimento que dissemina as teorias de conspiração. O que é uma teoria de conspiração? É exatamente isso. São teorias supostas. Olha, está acontecendo isso. O Obama investiu não sei quantos milhões de dólares na China, para que a China pudesse fabricar, produzir o vírus para matar os americanos. E olha, cada hora vem uma coisa. São duas coisas que eu quero colocar para você em cima disso. Primeiro, eu não vou perder tempo com isso. Segundo, eu não vou acreditar nisso, porque não tem uma fonte segura. E se você está muito preocupado com movimentos que estão aí dominando o mundo, basta a gente olhar para a Bíblia. É lógico que a Bíblia não denomina Satanás de Lúcifer, mas fala que ele é um anjo de luz, né? E por daí vem a palavra Lúcifer, e a gente poderia até acrescentar que ele é de fato um Illuminati, mas é um Illuminati que tem uma luz opaca e tétrica, né? É uma luz que não ilumina, é uma luz que cega, né? Então, com certeza, isso aí você pode acreditar, porque a Bíblia diz, Jesus falou que ele é o príncipe desse mundo. E ele está por trás das ações. Agora, veja bem, ele está por trás de muitas ações malignas, até de destruição, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu quero que você saiba de uma verdade. A Bíblia diz, ele não faz absolutamente nada sem a direção, o controle, a soberania de Deus. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele faz porque Deus permite. É só você dar uma olhadinha para a experiência de Jó.
né? Ele pôde fazer um estrago na vida de Jó, mas tudo que ele fez foi debaixo da permissão de Deus. Deus é soberano. Então, se tem algum Illuminati fazendo e acontecendo, esse é Satanás. Agora, eu vou ficar preocupado com o que ele está fazendo de forma alguma, porque eu sei que tem alguém acima dele, que é o Senhor, que é Jesus, está sentado à direita do Pai, que conquistou, que venceu. Então, esse tipo de conversa entra no meu ouvido, sai no outro, lógico, não vou, como se diz, eu não vou desfazer, né, com simplicidade, sem critério, sem prudência, das ações malignas. Eu tenho que estar vigilante, né? Mas eu não vou me deixar levar e nem vou disseminar coisas, porque na realidade eu vou gerar pânico. Tem gente que fica com medo. Essa semana um irmão querido ligou e passou: como é que a gente vê, como é que a gente olha para essa coisa aí, desses movimentos? Eu falei: querido, eu não olho para isso, porque isso não tem uma fonte real, uma fonte digna, e nem se tivesse. E se tivesse, eu sei que atrás tem uma ação demoníaca, e para Satanás eu sei como fazer. É o meu joelho dobrado, é a minha oração, a minha postura de resistência, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E se ele está fazendo alguma coisa, é pela permissão de Deus, e no final das contas vai redundar em bênção e vitória na vida do povo de Deus. Então eu queria que você, nessa manhã, estivesse atento a isso. Fique com a verdade da palavra de Deus. Aquilo que você desconhece, aquilo que você não sabe, aquilo que está além, né, que não tem respostas, hoje não tem importância. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sirvo alguém que as tem. Então eu estou tranquilo, eu estou seguro. Amém? No segunda abordagem dentro desse trecho, eu quero dizer que Jesus começa o capítulo 16 dizendo o seguinte: não abandone a fé. Ele diz assim: eu digo para vocês, não abandone a sua fé. Né? Então esse texto, evidentemente, ele foi escrito dentro de prevenindo os discípulos, né, de perseguições, mas ele também se aplica às aflições gerais. Olhando para Lucas capítulo 21, especialmente no verso 11, vai dizer que haverá grandes terremotos, e isso com certeza diz respeito aos dias que a gente está vivendo. Eu não estou dizendo que tudo que está acontecendo é literal, mas faz parte de uma ação de Deus, eu não tenho dúvida disso. Então ali vai dizer assim: haverá grandes terremotos e epidemias. E essa palavra, na realidade, no original é loimoi, e ela é traduzida por pragas, por pestilência, epidemia cabe e pandemia também cabe. Então você poderia colocar muito tranquilo, sem problema, não estaria afrontando o texto original. Haverá grandes terremotos, que são tremores de terra, mas são tremores de modo geral, né? Tremores emocionais também, mas são pandemias e fomes em vários lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Né? Há várias versões que vão colocar isso de uma maneira um pouco diferente, mas sempre centrada no texto original. E lá em Mateus 10,16, nós vamos ver Jesus também fazendo uma recomendação interessante e tremenda: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas, como eu disse, né? Então, por vezes, eu fico chocado com inúmeros crentes idolatrando. Por exemplo, nós oramos pelo presidente Bolsonaro e precisamos de orar porque, biblicamente falando, eu entendo que há uma unção de Deus sobre a vida dele. Mas, gente, como crente, eu não tenho que ficar idolatrando o Bolsonaro. Seja Bolsonaro, seja quem quer que seja. Porque ele é um cristão. Ele não é cristão. Ele é um cristão nominal. Ele é um idólatra. Então, ele não é uma pessoa do meu rol. Ele é presidente. Enquanto presidente, eu vou honrá-lo e orar por ele. A Bíblia diz. Mas ele não é crente coisa nenhuma. Ele é um idólatra. E eu posso dizer isso porque o grupo aqui é fechado, né? Se fosse aberto, talvez teria que ter um pouco de cuidado para expressar a mesma verdade. Mas ele é idólatra.
Houve movimento aí do jejum. Ah, o presidente decretou. Gente, o presidente não decretou jejum coisa nenhuma. Alguém fez um movimento, chegou nele ao passo. Ô, presidente, precisa de decretar. Diz, vocês querem? Então vamos fazer. Mas ele fez porque alguém pediu. Isso não nasceu do coração dele. Ele está restaurando a família. Tá, alguns valores, como a questão do aborto, a própria ideologia de gênero, ele tem coisas positivas, mas como pai de família, ele é uma lástima. Sabe, haja visto os filhos dele. Ele fez uma declaração essa semana que eu fiquei, puxa, como é que pode alguém que detém valores da família falar com respeito ao próprio filho, que houve uma situação lá, que disseram que o filho dele, mais novo, tinha saído com uma filha de um sargento que estava envolvido numa falcatrua, seja lá o que for, e ele disse que foi confrontar o filho, e o filho falou, pai, eu saí com meio condomínio, ou seja, saí com metade das moças do meu condomínio, e sair, você sabe que não é só sair, sair é para fazer tudo aquilo que infelizmente hoje se faz, né? E não tem aprovação, evidentemente, dos critérios da família cristã. E ele disse isso como se fosse a coisa normal. Não, você sabe que hoje em dia é assim que acontece. É um filho de 21 anos. Ora, como que alguém expõe uma atitude de um filho de 21 anos como se fosse normal? E aí eu fico vendo crentes idolatrando. Não, ele é meu mito, ele é isso. Gente, a gente tem que estar no centro. Vamos orar sim, mas não vamos idolatrar, sabe? Ele é um religioso, sim, ele tem uma esposa que é membro de uma igreja, sim, mas isso em si, seja ele crente ou não, o papel de nós cristãos equilibrados, centrados, na verdade, é orar, né? Eu fico vendo ele com atitudes promíscuas, declarações que denigrem mulheres, etc. Então ele não é um exemplo a ser seguido, né? Ele não é o meu ícone de padrão de moralidade, de caráter. Tem valores? Tem, mas ele não é. Para mim, eu vou seguir os valores cristãos e da palavra de Deus. Então, isso aí é falta de prudência, isso é simplismo, né? Então, queridos, eu tenho que saber que eu vou enfrentar lutas e provas, e Jesus falou que, na verdade, eu preciso de vigiar, porque ele me recomendou não abandonar a minha fé. E, por fim, dentro desse contexto que a gente está dizendo, né, e quando citamos João 8,32, né, que você conhece, conhecereis a verdade vos libertará, capítulo 14, 6, já foi mencionado também numa das músicas, né, quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, entre outras coisas, né? Conhecereis a verdade. E eu quero dizer que essa palavra conhecer, ela me chama a atenção em vários textos da Bíblia. Ela não é um conhecimento, e esse texto tem uma palavra que no grego, gnosis, alguma coisa, gnósticos, ela tem um sentido de um conhecimento experimental. Não é um conhecimento apenas intelectual, passa pelo intelecto, mas não é apenas intelectual. É um conhecimento experimental. Você quer um exemplo? Maria, confrontada pelo anjo, o anjo chega para ela e diz, olha, você vai dar à luz. Ela falou, como que pode ser isso? Se eu não conheço homem algum. O que ela estava querendo dizer para o anjo? Eu não tenho uma relação íntima, sexual com homem algum. Como é que eu vou ser mãe de um bebê? Né? Como é que eu vou ficar grávida? Então, a palavra conhecer ali era um conhecimento que denota essa experiência, né? Então, aqui também, conhecer a verdade é conhecer a verdade experimental, ou seja, é travar um relacionamento íntimo com Jesus, através da leitura da palavra, da oração, da vida com Deus. Eu preciso de estar ligado. Esse é o problema, muita gente desconectada. A gente tem uma religião e vive no domingo, a gente adora, a gente é fiel, mas durante a semana, muitas vezes, a gente vive como qualquer pessoa, ligada ao mundo, como se a gente dele fosse. Mas nós somos filhos de Deus, nós precisamos de viver na verdade, experimentar a verdade, conhecer a verdade, porque é a verdade que há de nos libertar. Um cristão entregue a ele próprio, sem estar sob o mover do Espírito Santo, ele vive alheio à verdade bíblica.
e fatalmente ele vai abandonar a fé, e ele vai cair, vai perecer. Timóteo alerta aos seus ouvintes, Paulo, escrevendo a Timóteo, melhor dizendo, alerta aos seus ouvintes, tanto Timóteo como aqueles que haveriam de ler, lá no capítulo 1, verso 19, especialmente na parte B, que eu preciso de manter fé e boa consciência. E a boa consciência é uma boa consciência fundamentada na verdade. E ele diz assim, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Por que tem tanta gente naufragando na fé? Por que hoje, especialmente no Brasil, eu percebo, recentemente vindo de lá, mas não tem dúvida de que aqui também, em vários outros lugares, gente, a quantidade de pessoas desigrejadas que foram um dia numa igreja, se batizaram, foram membros da igreja e estão fora da igreja. São chamados desigrejados. Muitos até tiveram algumas justificativas, que não justifica, evidentemente, mas muitos são apenas religiosos, não querem compromisso com Deus, né? E em decorrência desse afastamento do convívio da igreja, que é essencial na vida cristã, porque a igreja não é apenas uma instituição, é o corpo de Cristo, eu preciso estar junto, por isso que a gente, por mais que a gente utilize a mídia, o culto online, por conta da situação, eu não vejo a hora de a gente estar junto. É diferente, precisamos estar junto, de congregar, né? Mas muitas pessoas estão naufragando na fé porque não andaram em intimidade com o Senhor, não estão no Espírito, não têm o domínio do Espírito em seus corações, vão abandonando a fé, não experimentam a verdade numa convivência de intimidade com o Senhor, e o resultado é esse, é o naufrágio da fé. Jesus nos assegurou a sua fidelidade e conhecimento